Vamos a comenzar entonces a aula, la primera aula, que es nuestra aula de introducción a los fenómenos de transporte. Introducción a los fenómenos de transporte, nuestra primera aula es introducción, la parte introductoria que tenga a ver con los procesos de transferencia de calor, y esa aula pertenece al módulo 1, esa sería aula 1. Esta aula corresponde ao capítulo 1 do Incropera. Então, o que nós vamos ver é uma introdução, vou falar das origens físicas da equação de Thatcher para condução, convecção e radiação, e a bibliografia que eu estou usando nesse curso é o Incropera, de Wickman e Lagin, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, o capítulo 1 especificamente desta parte da aula. Então, qual é a transferência de calor? O que pode ser chamado de transferência de calor? Não é mais do que a energia térmica em trânsito devido a que eu tenho uma diferença de temperatura no espaço. Por exemplo, aqui eu tenho transferência de calor por condução, porque eu tenho uma diferença de temperatura entre a temperatura da superfície e a temperatura T1. T1 é maior que T2, então eu tenho a transferência de calor devido a essa diferença de temperatura. No caso da convecção, eu tenho uma diferença de calor de temperaturas entre quê? A temperatura da superfície e a temperatura do fluido, que ela pode ser, por exemplo, neste caso, a temperatura da superfície maior que a temperatura do fluido que está em movimento, e eu tenho a transferência de calor da superfície para o fluido. E por radiação, eu tenho duas superfícies a diferentes temperaturas que elas estão emitindo, trocam calor. Mas vamos a ver então cada um dos processos. Então, condução, eu tenho uma diferença de temperatura no meio estacionário, que pode ser um sólido ou um fluido, mas esse fluido tem que estar em estado estacionário, tem que estar fechado. Por exemplo, um exemplo de um fluido que está em estado estacionário fechado, que não se move, um meio estacionário. Quando você as janelas do avião. As janelas do avião, elas têm duas janelas, é dupla, são duas janelas, e dentro dela, no meio, elas estão cheias de ar. Então, isso é um fluido que está estacionário, que não está em movimento. Já no caso de conversão, a transferência de calor, então, ela ocorre entre o fluido em movimento e uma superfície que está a diferente temperatura do fluido em movimento. E a radiação, as superfícies que estão a temperaturas não nulas, é decir, temperaturas acima de 0 graus Kelvin, emitem energia em forma de ondas. Então, cada um desses processos nós vamos a ver no decorrer do curso. Então, vamos começar com as origens da equação de Thatcher e vou falar de condução primeiro. A condução, então, é um modo de transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas. Então, por exemplo, aqui nós temos nessa figura, eu tenho que a temperatura T1 é maior que a temperatura T2. Então, eu tenho partículas na parte superior, que é uma temperatura maior, elas são partículas mais energéticas que as partículas que estão muito perto da superfície T2. Então, eu vou ter uma transferência de calor por condução devido à diferença de temperatura nesse espaço, a qual tende a que a temperatura diminuir de T1 para T2. Então, essa variação de energia está associada a quê? Ao movimento aleatório das moléculas e também aos movimentos vibracionais e rotacionais das moléculas. Então, a condução se dá a temperatura mais alta, eu tenho moléculas mais energéticas, e então ela se dá a temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, no sentido de diminuição da temperatura nessa transferência de calor. Então, isso é o que vimos anteriormente. Aqui anteriormente nós temos o quê? A transferência de calor, vamos supor que nós temos em esse espaço confinado gases. Então, similar aos gases, as moléculas dos líquidos, elas estão mais próximas. E então, tenho interações moleculares mais fortes e mais frequentes que os gases. E já para os sólidos, eu posso ter sólidos condutores e não condutores. Então, os sólidos condutores, a atividade atômica se dá pela vibração reticular,
Entonces, a transferência de calor também ocorre em função do movimento dos elétrons livres. Já para os não condutores, a transferência de calor se dá por causa das ondas no espaço reticular, na estrutura reticular desses sólidos. Então, qual é então a equação de taxa de condutividade de condução térmica? Ela é definida pela lei de Fourier. A lei de Fourier ela me diz o quê? Que o fluxo térmico em x, na direção x, é y. Na direção x, o fluxo térmico em x é igual a menos a condutividade térmica vezes o gradiente de temperatura em x. Então, eu tenho fluxo térmico, não é mais do que a taxa de transferência de calor na direção x por unidade de área normal à direção da transferência de calor. E o fluxo térmico, as unidades em watt por metros quadrados. A variação de temperatura em função de x não é mais que o gradiente de temperatura. O gradiente de temperatura que eu tenho da entrada à saída da T1 até T2. K é a condutividade térmica. Deixa eu voltar atrás. K é a condutividade térmica do material. É uma característica do material. Cada material tem condutividade térmica diferente. E ela é em watt por metros quadrados Kelvin. Aqui eu tenho que colocar watt com maiúsculo. Ficou um erro aqui. Então, e o sinal? O sinal pode ser positivo ou negativo. Normalmente o sinal é negativo. Não, desculpem, o sinal ela é negativo porque a transferência de calor se dá no sentido de diminuição da temperatura. Então, se a transferência de calor se dá no sentido de diminuição da temperatura, o gradiente é negativo e menos com esse gradiente fornece que eu tenho o fluxo térmico ele é positivo, como deve ser. Então, em estado estacionário, a distribuição de temperatura ela é linear dentro do material que está acontecendo a transferência de calor. Então, eu tenho que o gradiente de temperatura em função de x é igual a T2 menos T1 dividido o comprimento, a espessura da placa. Então, o que é x, então, que o fluxo térmico em x é igual a menos a condutividade térmica vezes a T2 menos T1 dividido sua espessura, mudando aqui, troco o signo e fica que é igual a condutividade térmica vezes o gradiente de temperatura dividido a variação da temperatura em função da espessura da placa. Então, sendo assim, então, a taxa de transferência de calor, então, eu estou falando aqui de fluxo térmico, mas a taxa de transferência de calor, então, ela não é mais que o fluxo térmico multiplicado pela área de transferência de calor. Então, a taxa de transferência de calor através da parede, com uma área A, é igual a fluxo térmico vezes a sua área de transferência de calor. A área de transferência de calor na parede que eu tenho o sentido X. Então, convecção é outro modo de transferência de calor. A convecção é um modo de transferência de calor no qual envolve dois mecanismos. A transferência de calor devido ao movimento aleatório das moléculas, difusão lá na superfície, e a transferência de calor de energia devida ao movimento global e macroscópico ou macroscópico do fluido acima da superfície. Então, o movimento do fluido tem então movimento do fluido em presença de um gradiente de temperatura é o que contribui para a transferência de calor por convecção. Então, a convecção, então, a transferência de calor se deve à superposição de ambos os mecanismos. Então, a convecção é o transporte cumulativo de ambos os mecanismos, o mecanismo de difusão e advecção, que é devido ao movimento global do fluido. Então, a transferência de calor por convecção, ela somente se dá quando eu tenho um fluido em movimento, em contato com uma superfície, estando ambos a temperaturas diferentes. Então a interação do fluido na superfície, como nós temos, leva à formação da camada limite. Eu posso ter camada limite de velocidade, camada limite de temperatura e camada limite de massa. Agora nós vamos falar sobre a camada limite somente de velocidade e de temperatura, mas quando entremos em convecção, eu vou falar também sobre a camada limite de massa, porque já nós vemos a parte de convecção, de transferência de calor por convecção para massa, junto com convecção. Então, o que nós temos? A formação da camada limite. Quando o fluido toca a
a velocidade do fluido em y igual a zero, neste sentido x, e nesse sentido y. Em y igual a zero, é igual a zero, é decir, o fluido fica parado. Já, e ela varia desde u igual a zero, velocidade igual a zero, até a velocidade infinito, com o aumento do y. Já para a camada limite de temperatura, o fluido, a temperatura do fluido na parede, é decir, em y igual a zero, é igual à temperatura da superfície. Lembrem que o fluido está parado, então ele é a temperatura da superfície. E ela varia também, igual que a velocidade, no sentido de o aumento da temperatura, ela varia até chegar à temperatura do fluido. Então, a transferência de calor, se a temperatura da superfície for maior que a temperatura do fluido, como neste caso, então nós temos que a transferência de calor se dá da superfície para o fluido, o fluxo térmico vai no sentido da diminuição da temperatura. Agora, se a temperatura da superfície for menor que a temperatura do fluido, a transferência de calor se dá do fluido para a superfície. Então, vamos ver como muda isso. Então, a convecção, então, eu tenho a contribuição, então, do movimento global do fluido, e então, deve ser que a espessura da camada limite que ela cresce na direção do eixo y. Então, na medida que vai mudando, a espessura da camada limite ela vai crescendo nessa direção, no eixo y. Então, a contribuição do movimento global do fluido, ela se deve a que a espessura da camada limite, que ela cresce nessa direção do eixo y, no sentido do movimento do fluido. Então, nesse sentido, no sentido do movimento do fluido, o calor é conduzido para o interior da camada limite e arrastado na direção de escoamento para o fluido que está fora da camada limite. Então, nós podemos ter transferência de calor forçada e natural. Então, no caso, a transferência de calor forçada, o escoamento externo é causado por meios, externos. Por exemplo, um ventilador, uma bomba, ventos atmosféricos, um soprador, é decir, existem diferentes equipamentos que fazem com que a transferência de calor por convecção seja forçada. E a transferência de calor natural ou livre, ela é induzida porque pelas forças de empuxo. Essas forças de empuxo são devidas a quê? A diferença de massa específica causada por quê? Por uma diferença de temperatura. Convecção natural, nós não vamos ver nesta parte, porque é muito pouco tempo para ver também convecção natural. Outros dois tipos de convecção é a ebulição e a condensação. São dois fenômenos específicos que também eu não tenho tempo para trabalhar esses dois fenômenos em tão pouco tempo que tem esta matéria. Mas quem quiser se informar sobre essa conversão natural ou livre, ebulição e condensação, tem um capítulo dedicado a cada um deles, um capítulo dedicado a transferência, conversão natural e um outro capítulo que está dedicado a estes dois, a evaporação e condensação. Então, qual é então a equação da taxa de fenômeno de convecção? Ela está dada pela lei de resfriamento do Newton, a qual diz que o fluxo térmico é igual a quê? A coeficiente de transferência de calor vezes a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Então, aqui temos que o fluxo térmico por convecção, H, que duas linhas. Então, Ts e T infinito são a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. E H é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Esse coeficiente de transferência de calor por convecção, ele depende das condições da camada limite. E as condições da camada limite, elas dependem, por sua vez, da geometria, natureza do escoamento e propriedades termodinâmicas do fluido. Então, a convecção o fluxo térmico é positivo quando a temperatura do fluido é maior que a temperatura da superfície maior que a temperatura do fluido. Eu tenho calor transferido, então, da superfície para o fluido. Agora, o fluxo térmico seria negativo se a temperatura da superfície for menor que a temperatura do fluido.
O calor, aqui eu tenho que o calor é transferido do fluido para a superfície, é decir, o fluido está mais quente, ele vai transferir para a superfície, mas o fluxo térmico não pode ser negativo. Então, nesse caso, a equação de taxa é trocada aqui, neste caso, aqui. Então, o fluxo térmico seria o coeficiente de transferência de calor multiplicado pela temperatura do fluido menos a temperatura da superfície. E o último fenômeno, o último processo de transferência de calor, é o processo de transferência de calor por radiação. Então, bom, na radiação, toda a energia térmica emitida por a matéria que está a uma temperatura superior a 0 graus térmicos é considerada radiação. Nós mesmos, que somos corpos, nós estamos emitindo constantemente. Por quê? Porque a nossa temperatura está acima de 0 graus Kelvin. Então, nós emitimos radiações. Ela é atribuída a radiação a quê? As mudanças de configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas que são transportadores de ondas eletromagnéticas ou fótons. A transferência de calor, então, por condução e por convecção, ela necessita de um meio material para ocorrer. Ou um sólido, um gás ou um fluido para condução, ou eu ter uma placa com um fluido em movimento para que aconteça a convecção. Mas já a transferência de calor por radiação, ela não necessita de um meio material para acontecer e ela é mais eficiente no vácuo. Então, qual é a equação da taxa de radiação? Bom, a radiação nós vamos emitir o poder emisivo de uma superfície. Então, eu tenho uma superfície que está a uma temperatura acima de 0 graus Kelvin e que ela emite radiação. Esse poder emisivo da superfície se origina devido a que a matéria está origina-se na energia térmica da matéria delimitada pela superfície e liberada por unidades de área. Então, o poder emisivo ele está em watts por metros quadrados. O limite superior para o poder emisivo está dado pela lei de Stefan-Boltzmann. O que diz a lei de Stefan-Boltzmann? A emissividade, o poder emisivo, do corpo negro, é decir, a emissividade do corpo negro, que é o emissor ideal, é igual a quê? Constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura da superfície elevada em Kelvin elevada à quarta potência. Essa é a equação de taxa de radiação. Mas o fluxo térmico emitido por uma superfície real, que não seja o corpo negro, o Sol é considerado um corpo negro, mas uma superfície real, que não é um corpo negro, como por exemplo a Terra, depende de quê? Da emissividade da superfície. Então, essa emissividade da superfície, a emissão, o fluxo térmico emitido por uma superfície real vai ser igual a quê? A emissividade da superfície, que ela é entre 0 e 1. O valor de 1 é o valor do corpo negro e qualquer valor entre 0 e 1, que é uma fração, é a emissividade desse material. E depende da superfície do material e do acabamento do material, essa emissividade. Então, a emissão do corpo negro de uma superfície real é igual à emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann multiplicada pela temperatura da superfície elevada à quarta potência. Já também não temos somente a emisividade, senão também a radiação, nós podemos ter radiação incidente. Por exemplo, nós temos a radiação do Sol que incide sobre a Terra. Então, nós temos a radiação do Sol que ela está incidindo sobre uma superfície e então essa radiação G ela é uma porção de radiação que ela é absorvida pela superfície. Então, ela é definida pela absortividade. Então, uma parte dessa irradiação do Sol ela é absorvida pela superfície e faz com que aumente que haja uma variação da temperatura dessa superfície. E ela se deve que ela não é absorvida toda, porque não tem um sumidouro de energia. Então, a absortividade então, ela também é alfa e ela também está entre 0 e 1. Máxima absortividade, corpo negro. Então, a irradiação absorvida vai ser igual a quê? A absortividade vezes a irradiação incidente. Bom,
Este material, conteúdo protegido por derecho autoral, siendo permitida apenas a su reproducción para fins educativos y de información no ámbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 do 98. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua no próximo